Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a palavra amém, uma das palavras mais faladas, mais conhecidas no mundo inteiro, né? Muitas pessoas falam, muitas religiões usam essa palavra amém, nas suas orações, enfim, é uma palavra muito conhecida e é uma palavra que consta na escritura e também é bastante importante. Essa palavra aqui, ela faz um conjunto com os dois últimos vídeos do canal, Bereshit e Israel, e num próximo vídeo nós vamos entender a relação que essas três palavras têm. Então hoje nós vamos começar estudando a palavra amém pela sua etimologia, ou seja, de onde que ela vem, né? E a palavra amém vem do verbo amã, que é escrito da mesma forma, com as mesmas letras, e ele tem o significado de acreditar, confirmar, dar suporte, ser firme, estável, estabelecido e fiel. Todos esses sentidos aqui têm algo de positivo. Então, o verbo amã, ele traz esse conceito de ser positivo, dar suporte àquilo que está sendo dito, né? Então, dessa maneira, essa palavra amém que nós falamos, ela é um advérbio, né? Aqui em português ela é escrita dessa maneira, com M no final, né? Mas em hebraico é amém com N, porque aqui nós temos um nun, e o sentido dela é verdadeiramente. Esse é o real significado dela, verdadeiramente. As pessoas costumam usar num sentido que não é o original, que seria esse daqui, que assim seja. Na verdade, o correto seria dizer assim é, porque nós estamos de fato confirmando, dando suporte, nós estamos trazendo todo esse positivo do verbo amam para uma sentença, para algo que alguém disse. Então, em vez de dizer que assim seja, o real sentido nesse contexto seria assim é, né? No português, seria essa expressão, né? Mas o correto de fato, assim, é o verdadeiramente, ou seja, é uma verdade. Você está confirmando algo que alguém disse, né? Nós temos aqui então esse uso geral que as pessoas fazem, que é o seguinte: usado para finalizar ou ratificar uma oração. Isso também é o sentido bíblico, né? No final de uma oração, para confirmar aquilo que você está dizendo ou que outra pessoa está dizendo, você diz amém. Então você confirma aquilo. Para você aquilo é tão verdadeiro como foi para a pessoa, né? E para concordar ou confirmar algo que foi dito, não necessariamente uma oração. Quando você diz amém para algo, você está dando um positivo para aquilo que alguém disse, né? Você está confirmando que aquilo é algo verdadeiro. Também é um sentido bíblico. Esse último sentido aqui, na verdade, que não é o sentido bíblico, mas que as pessoas usam muitas vezes, né? A gente vê isso assim, virou uma rotina, ou seja, para desejar que algo se cumpra. Uma pessoa diz algo e uma outra pessoa diz amém, como querendo que aquilo seja verdade, que se cumpra, mas esse não é o sentido bíblico, né? Esse que assim seja. O sentido é você confirmar que algo é verdadeiro. Então, se você dá amém para algo, você tem certeza de que aquilo é verdadeiro e não que você quer que aquilo se cumpra ou que seja verdadeiro, né? Esse não é um sentido real, não é o sentido bíblico. Os sentidos originais são esses dois aqui. E existe mais um sentido também, que na verdade é uma tradição, né? Não está dito na Bíblia, é uma tradição, mas é uma coisa muito interessante, que também é entendida, é usada pelas pessoas. Isso está no Talmud, que é um livro que traz a tradição oral hebraica, judaica, né? Nesse tratado aqui, Shabbat 119b. E ela diz o seguinte: isso daqui é um uso corriqueiro, os judeus usam bastante esse tipo de informação, que se chama acróstico, que é usar as letras iniciais de uma palavra, expandindo para outro significado, ou seja, para uma expressão, né? Então, essa expressão aqui, amém, ela estaria contida nessa frase aqui, que lemos por El Melech Neeman, e ela significa Deus é rei fiel, né? El, aqui, Meler, rei, Neemã, fiel. O é está embutido aqui porque no hebraico nós não temos o verbo ser estar.
Então, o amém, ele traz essas 3 primeiras letras com esse sentido, e isso também é um sentido real, um sentido verdadeiro, né, porque nós temos essa afirmação, né. A palavra amém, ela traz esse sentido do positivo, da fidelidade, então isso é uma expressão verdadeira também, e ela pode ser entendida, a expressão amém também pode ser entendida desta forma. Agora nós vamos ver algumas derivações da palavra amã, né, do verbo. Em hebraico, as palavras normalmente elas se originam de verbos ou de raízes com 3 letras, né? As raízes de 3 letras dão origem a verbos e os verbos dão origem a todas as demais palavras, substantivos, advérbios, etc. Então, esse verbo que eu comentei no início, né, que tem toda essa significação aqui, ele traz derivações para muitas outras palavras, e isso é bem interessante, porque nós vamos ver palavras muitas vezes escritas da mesma forma e que trazem todos esses sentidos aqui na escritura, nós vamos ver isso também. Inclusive, eu trouxe com os sinais aqui massoréticos, né? Para vocês verem que a letra é igual, só que a pronúncia é diferente, né? Os sinais, eles invocam as vogais, então nós temos algumas pronúncias diferentes, mas a escrita é igual. E no sentido de uma escrita igual, nós temos um significado maior, mais profundo, de entendimento, né? Isso nós vamos ver mais para frente também. Então vejam só, é muito interessante isso aqui. Por exemplo, a palavra homem é um substantivo masculino. Vejam, ela é escrita da mesma maneira que a palavra man, né, que é o verbo, e também a palavra amém, que é o advérbio. Porém, ela é pronunciada de outra maneira, ela tem outros sinais, né? E ela significa fidelidade. O substantivo feminino dessa palavra homem, né, do masculino, ele acrescenta um "re" no final, que traz sempre essa conotação de substantivo feminino, né? Um "re" acrescido no final traz esse sentido. E aí nós temos algo um pouco diferente. A palavra "hominar", ela significa criar uma criança, né? Criar, fazer crescer uma criança e nutri-la, né? Isso daqui também tem um sentido mais profundo com a questão da fidelidade, porque quando você cria uma criança, você tem que nutri-la continuamente, né? O fazer crescer uma criança, criar uma criança, é você ser fiel nessa medida, né? De alimentá-la, de nutri-la diariamente, e ela vai, então, ter esse sentido de fidelidade aqui também. Sempre vai ter uma relação em todos esses sentidos aqui que nós falamos. E também está relacionada essa mesma raiz, origem aqui, o advérbio hominar, que se escreve como este, né? Porém é um advérbio, e aí ele vai ter o significado de fato, realmente, verdadeiramente. Essas 3 palavras estão conectadas, né? Todas elas com o verbo amar estão conectadas entre si. E vejam, os sentidos também se conectam, né? Apesar das pequenas diferenças aqui de flexão, eles se relacionam entre si também. Todas essas palavras estão na escritura, são palavras usadas na Bíblia e têm esses significados aqui. Aqui agora nós vamos ter mais um grupo de palavras, né? Essas duas aqui, elas também se relacionam. Uma é o substantivo masculino e a outra o feminino. O masculino é lido por emun e o feminino por emuná. Muitas pessoas já ouviram esse substantivo aqui, emuná, é uma palavra corrente na escritura e ela significa firmeza, confiança, fidelidade, nada diferente do verbo, né? Essa palavra aqui, ela é traduzida para o português como a palavra fé. Essa palavra é muito usada na escritura, né? Muito usada, inclusive, na Nova Aliança, no Novo Testamento, porém, o sentido que ela toma hoje em dia é diferente do original. As pessoas entendem a palavra fé hoje em dia como algo muito genérico, como uma coisa totalmente espiritual, meio aleatória até, sem conexão com a realidade. Mas o hebraico não é assim, né?
A verdadeira origem, a verdadeira palavra que representa a fé em português, que perdeu esse sentido, é essa palavra de firmeza, confiança, fidelidade. Você acredita, você tem fé, né, digamos assim, você acredita em Adonai, você deposita sua fé nele, porque existe uma relação de confiança. Você confia nele. Você acredita nele porque ele é confiável, ele é fiel. Mesmo que o homem seja infiel, Adonai se mantém fiel. Então é uma relação diferente. Não é acreditar em algo por crer, por um raciocínio lógico, algo como relacionado a um pensamento grego, que é um raciocínio filosófico, acreditar por acreditar, porque está escrito. Não, você acredita porque você deposita sua confiança e você sabe que ele é um depositário fiel, né? Adonai é um depositário fiel de tudo isso, ele é firme, ele é estável, ele é a rocha. Então nós podemos ter emuná verdadeira nele, né? E nos seus enviados, porque tudo isso é confirmado. Ele se mantém assim mesmo que nós não mantenhamos a nossa fé. E essa fé, então, tem esse sentido de fortaleza realmente. Esse é o sentido hebraico e verdadeiro que deve ser a nossa fé, né? Não um sentido irreal e apenas racional, mental de fé. E desse conjunto aqui nós temos também a palavra amaná, que é um substantivo feminino, e ela significa acordo, um acordo firmado entre pessoas, né? E também tem a ver com tudo isso, realmente. Um acordo, né, que nós fazemos, seja de palavra ou seja um acordo escrito, ele deve ser firme, estável, confirmar, ser fiel, tudo isso. Um acordo só é feito mediante todo esse suporte. E aí, nós temos também a palavra amém, né, que é essa que nós estamos tratando, que, como eu falei, é um advérbio, né? Ela significa verdadeiramente e significa assim é. Esse que assim seja está entre aspas, né? Porque nós vimos que não é o sentido verdadeiro hebraico, mas é o que as pessoas usam, porém não está conectado. Assim como esse sentido fé, que é uma coisa mental, não é o sentido real de emuná, esse sentido que assim seja, que é uma coisa que as pessoas querem que se realize, não é o sentido real. O sentido real é o verdadeiramente, ou seja, confirmar, afirmar aquilo que está sendo dito. Nós temos essa palavra aqui, ominote, que também tem uma relação, né? Ela também vem da mesma raiz, ela é escrita de maneira diferente, ela está inclusive aqui no plural, né? Essa terminação ot significa um plural feminino, né? Então essas três primeiras letras são as mesmas, né? O num ele está escrito de forma diferente porque ele está no meio da palavra. Então o num no meio tem uma grafia diferente do num final, que é assim retinho no final. O num no meio da palavra, ou no começo ele tem esta grafia aqui curvada. E hominote significa pilares, né? É o plural de hominá, que é pilar, né? E o que é um pilar? Um pilar é tudo isso, é algo que dá suporte, que é firme, que é estável, que estabelece uma construção. Então vejam como o hebraico ele traz esses sentidos de uma forma muito concreta, né? Então pilar também tem tudo a ver com a palavra amã, com a palavra amém. Então, é tudo, todo esse sentido de ser firme e estável. E por último, nós temos uma palavra aqui muito interessante, que é a palavra omã. Ela é um substantivo masculino e ela tem o significado de uma pessoa expert, ou seja, é um artífice altamente capacitado, uma pessoa que é um verdadeiro artista, né? Nós temos aqui a questão do verdadeiro, né? Como uma coisa fiel, estável, firme. É uma pessoa totalmente capacitada para fazer aquilo que ela faz, né? É uma palavra no nível sênior, né? Digamos assim, um trabalhador que tem toda expertise para fazer um trabalho perfeito. Esse é o substantivo omã, ele aparece na escritura por duas vezes e ele traz uma conotação bem interessante. Nós vamos agora dar uma olhada com mais detalhes aqui nesse substantivo. Esta palavra omã que nós vimos aqui, ela aparece então em Cânticos dos Cânticos nesse texto.
Quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe! Os contornos das suas coxas são como joias, obras das mãos de artista, obras das mãos de Omã. Esse texto aqui tem alguns pontos que nós vamos analisar e ele é bem interessante, ele faz também um paralelo com aquele texto de Isaías, quão formosos são os pés dos que levam as boas novas, né? Nós lembramos, é um texto bem conhecido, mas aqui nós vamos abordar outros pontos. Primeiro nós vamos ver aqui o que significa este príncipe, ó filha de príncipe. Essa palavra aqui em hebraico é colocada como nadiv, e esse nadiv ele tem vários significados. É um príncipe, um nobre, uma pessoa da nobreza, né? É uma pessoa livre e uma pessoa também que tem coração voluntarioso. Tudo isso significa esse nadiv. Aqui nós temos a seguinte explicação. Um príncipe, que é uma pessoa da nobreza, normalmente as pessoas da nobreza são livres, né? Ao contrário, de pessoas que às vezes tinham uma condição muito inferior, que eram escravos, um escravo é sempre uma pessoa pobre, né? Isso estou falando no mundo material, né? Sem um sentido espiritual. Essa palavra ela carrega esses sentidos, tanto no nível material quanto também no nível espiritual, né? Esse príncipe também é um príncipe de nobreza, é um príncipe que é livre, é um príncipe de bom coração, né? É uma pessoa que tem nobreza de coração. Também entendemos isso no nível espiritual, né? E aqui no fim da frase, né, nós temos a palavra Omã, esse obras de artista, né? Aqui nós vemos que essa obra de artista está falando de uma pessoa, né? A criação de uma pessoa, da filha de príncipe, que é também um paralelo com a noiva, com Israel, como sendo o povo verdadeiro de Adonai, né? A virgem, enfim. Então a mulher que representa tudo isso, né? Essa filha do príncipe, é uma obra de Adonai, é uma obra criada pelo artista, ou seja, não é uma obra comum, né? Trata-se de pessoas, de um povo, então criação de Adonai por meio do seu artista. Vamos ver também aqui um paralelo que nós temos para entender quem é esse artista. Nós temos um texto muito lindo aqui em Provérbios, né? Aliás, Provérbios número 8 é um texto espetacular que fala quem é a sabedoria e o entendimento, né? Essa sabedoria e o entendimento, inclusive eu já falei em outros vídeos, ele é uma palavra interessante também que nós fazemos esse estudo pelas letras, né? A palavra biná, e ela se mostra como Ben-Iá, que é filho de Iá. Então, esse Provérbios 8, ele fala diretamente da sabedoria que é personificada na pessoa do Ben-Iá, do filho de Iá, né? Então, nós temos aqui novamente a presença dessa palavra Amon, elas são palavras diretamente correlacionadas, né? E essa frase diz o seguinte: e eu, a sabedoria, né, o entendimento, o Ben-Iá, o filho de Iá, eu estava ao lado como arquiteto, como Amon de Adonai, e eu era diariamente seu prazer. Nós temos aqui que esse arquiteto é aquele que estava junto com Adonai antes do início de todas as coisas, né? Nós lemos isso também em Provérbios, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele foi o arquiteto de Adonai, ele foi aquele que criou, o que construiu, então por meio dele a filha do príncipe, né, os povos, todas as coisas, a criação veio à existência. Isso nós vemos lá em João, nós vemos em muitos outros textos, que pela mão direita de Adonai, né, que é o seu construtor, o seu Amon, o seu filho, as coisas vêm à existência. Então, a filha do príncipe, né, esse Nadiv aqui, é o filho de Adonai, né, é Yeshua, o Messias, como nós o conhecemos na sua vinda à Terra, né? Mas isso antes de tudo, antes dele vir à Terra, ele é a personificação da sabedoria, né? E a sabedoria e a palavra por meio de onde todas as coisas vieram, nós vamos ver aqui algo bem interessante também, que diz o Midrash, né? O Midrash é um entendimento mais aprofundado dos textos da Torá.
E nós lemos aqui também da Torá, do Tanar como um todo, né? O Midrash diz o seguinte, né, os sábios: não leia Amon nesse texto aqui. Vejam o que eles dizem: não leia Amon, mas leia Oman, ou seja, projeto, planta do mundo. O que quer dizer Oman? Oman é a planta do mundo. É como se você constrói um prédio, né? Um prédio, uma construção sempre tem uma planta baixa daquilo que é construído. E aqui o Midrash diz para lermos como Oman, ou seja, esse arquiteto, ele é a própria planta do mundo. É como se Adonai tivesse uma planta e através dessa planta ele construísse tudo que foi feito. E essa planta é uma alusão direta à Torá, porque é por meio da Torá, por meio das letras, por meio do Aleph Tav, que tudo veio à existência. Então, nós entendemos todos esses textos e muitos outros correlacionados de uma forma muito precisa, né? O Amon, que é o arquiteto, ele também é a própria planta baixa, né, digamos assim, da construção do mundo. Ele próprio é a Torá, né, a Torá viva, e por meio dele todas as coisas vieram à existência, por meio da Torá, por meio das letras, por meio do Filho de Iá, por meio da sabedoria, o mundo foi construído, o mundo e todas as coisas, né? Tanto o mundo quanto as suas criaturas. A filha do príncipe veio à existência por meio desse artista, palavra de Adonai, construída por meio do seu arquiteto. Então, tudo isso aqui tem um único entendimento, né? Todas essas palavras se relacionam e nós vemos com clareza tudo isso. Nós unimos todos esses conceitos, né? Então, nós temos aqui a conclusão que esse Amon, né? Ou o Amém também, o Amon e o Oman, né? Como os sábios interpretam, arquiteto, planta e Torá, né? Yeshua, o construtor da criação de Adonai. Ele é o arquiteto de Adonai e por meio dele as coisas foram construídas. Então ele é este Amon, ele é este Oman. E prestem atenção, porque nós vamos ver isso também mais para frente, guardem essa informação, né? Porque este Oman é escrito da mesma forma que o Amém que nós estamos vendo, e existem vários outros paralelos que reafirmam todos esses textos, né? A Bíblia, a Escritura, toda ela é confirmada palavra a palavra, nos níveis mais aprofundados também no hebraico, né? E nós vamos ver que nada escapa. Então, realmente, assim, todas essas palavras estão conectadas. Em alguns momentos elas são ditas claramente, em outros não. Mas então guardem essa informação aqui que nós vamos detalhar um pouco mais ainda. E agora nós vamos ver alguns usos que existem na escritura da palavra amém. O primeiro deles acontece em Números 5:22, nesse texto aqui, que estas águas que causem maldição penetrem nas tuas entranhas, para que o teu ventre inche e que a tua coxa caia. E a mulher responderá: Amém, amém. É um texto bem forte, né? Não é nada bonito esse texto aqui. Então vejam, a primeira vez que que a palavra amém aparece nas escrituras é uma coisa muito séria, né? Isso daqui trata da questão do adultério, né? O homem que achasse que sua mulher tivesse cometido o adultério, ele deveria ir ao tabernáculo, levar a mulher, fazer uma oferta de ciúmes, e o sacerdote ele iria pegar água e colocar um pouco da terra do chão do tabernáculo nessa água, e seria uma água amarga. A mulher deveria beber dessa água, e caso ela tivesse cometido o adultério realmente, isso aconteceria, né? O ventre dela incharia, ela passaria mal, possivelmente ela ficaria infértil, né? Enfim, então todo o povo saberia que realmente ela cometeu adultério. Seria comprovado desta maneira, né? Porém, se nada acontecesse, a mulher ficaria bem, porque essa mistura da água, uma água pura, com a areia, a terra que estivesse no chão do tabernáculo, não faria mal algum à mulher. Isso daqui seria uma reação totalmente espiritual, né? É uma resposta de Adonai a realmente
ao fato que aconteceu ou não aconteceu. Realmente só Adonai saberia, né? Então ele indicaria se a mulher realmente foi adúltera ou não, né? E então essas águas aqui, vejam, águas que causam maldição. Seria proferida essa sentença, a mulher responderia amém, amém, ou seja, verdadeiramente isso é verdadeiro, né? O que o sacerdote falou, e se fosse verdadeiro, aconteceria, né? Então ela deve confirmar essa maldição que ela tomaria sobre si mesma, é algo muito sério. Então o amém é usado aqui nesse sentido de confirmar essa maldição que o sacerdote estava colocando sobre a mulher no caso de adultério, né? Porém, se não houvesse adultério, a mulher nada aconteceria e o povo saberia que ela continuava fiel ao seu marido. O crime de adultério era, pela Torá, é um dos piores, né? Um dos mais terríveis, né? E isso a gente leva também no nível espiritual, não apenas no sentido de traição no casamento, né? Ou no noivado, que já é um casamento, mas no nível espiritual, Adonai sempre trata infidelidade e idolatria como prostituição também. Aqui nós temos também agora mais uma aparição do Amém. Na verdade, aqui nós temos 12 vezes essa palavra. É um número bem significativo, né? Vai tratar também com a questão das maldições. Então, o Amém, ele inicia na Escritura com essa questão de maldições. Esses textos aqui de Deuteronômio, eles dizem respeito ao Monte Eival, né, que é traduzido por Ebal, e o Monte Gerizim, né? Quando o povo entrasse na Terra Prometida, eles deveriam, metade das tribos ficariam no Monte Ebal e metade no Monte Gerizim. No Monte Ebal, eles deveriam confirmar as maldições para quem não seguisse as instruções de Adonai, e no Monte Gerizim seriam as bênçãos, né? Então nós temos aqui primeiro essa questão aqui do Monte Eival que diz: maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação a Adonai, obra de artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo responderá dizendo amém. Então, os levitas, eles proclamavam essas frases, né? E o povo deveria dizer amém, né? Deveria trazer sobre si essa maldição, caso eles cumprissem essas coisas, né? Então, aqui existem 12 preceitos, né? Aqui eu não coloquei todos. Esse aqui é um deles, eu acredito que seja o primeiro. E aqui nós temos mais um: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei para as cumprir, e todo o povo dirá amém. Então, essa aqui é a frase de fechamento, né? Então, o povo deveria dizer amém, deveria confirmar que haveria uma maldição sobre eles, né? Caso eles não cumprissem todas essas questões aqui da instrução, da lei que Adonai estava dando a eles, né? Quando eles entrassem na terra prometida. Então, aqui nós temos 12 amém, número das tribos de Israel, número que determina os povos, né? Número dos apóstolos também, que tem uma relação bem direta, é o número do povo, né? Número de governo dos povos aqui, o número 12. Mas também nós temos as bendições com a palavra amém, né? Como não poderia deixar de ser. Então, por exemplo, em Salmos temos bastante, né? Por exemplo, bendito seja Adonai para sempre, amém e amém, né? Uma bendição para Adonai em Salmos. Nós temos também outro aqui: bendito seja para sempre o seu nome glorioso e encha-se da glória, da sua glória toda a terra. Amém e amém. Em Salmo 72:19, vejam, aqui nós temos uma repetição, né, da palavra amém. Nós vamos comentar isso depois também. Nós temos aqui também esse exemplo: quem rogar bênção para si sobre a face da terra, que o faça em o nome do Deus do Amém. Vejam que interessante, aqui é usada essa palavra para designar o Deus verdadeiro, né? Ele é chamado de Deus do Amém. Então, o Deus verdadeiro, o Deus confiável, fiel, todos aqueles substantivos que nós vimos dizem respeito ao nosso Deus, né? Quem fizer um juramento na terra, que o faça em o nome do Deus do Amém.
que aqui, né, traduzido por justo e fiel. Enfim, são todos esses substantivos, né? Ele é justo, fiel, fidedigno, confiável, firme, estável, tudo isso é o Deus do Amém. Porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Isso daqui está em Isaías, né? Então é um modo interessante também de colocar a palavra amém. Isso daqui é o uso no Tanar, né? Na Antiga Aliança. Nós vamos ver agora alguns dos usos, existem muitos outros, né? Aqui apenas alguns exemplos. Agora nós vamos ver os usos na Brit Hadashah, ou Nova Aliança, ou Novo Testamento. Nós vamos ver um uso muito frequente do uso do Amém na Brit Hadashah nas frases de Yeshua. E elas dizem o seguinte, né? Porque sempre quando ele diz, porque em verdade vos digo, ele vai estar dizendo Amém. E essa frase aqui que eu vou dizer para vocês é a primeira que acontece na Brit Hadashah, onde é usada a palavra Amém. Vejam que interessante isso aqui. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, esta daqui pequenininha, nem o Yud ou um Kots, que significa um traço, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E essa frase aqui é bem enfática, né? A gente sabe que a Yeshua falando que a lei não foi abolida, a lei não passará até que o fim dos tempos aconteça, né? A gente sabe que isso daqui, até que o céu e a terra passem, está no Apocalipse, é a última coisa que vai acontecer, né? Quando serão criados novos céus e nova terra, né? Então, tudo que está lá está válido. E vejam que ele fala que nem o Yud, que é a menor letra, e um traço que é menor que o Yud ainda, né? O que é esse Kotes aqui? Eu trouxe para vocês verem visualmente como funciona. O hebraico ele tem várias letras que são muito parecidas, né? E esse traço ele faz uma grande diferença. Vejam, por exemplo, essas duas letras aqui, o Raf e o Bet, elas são muito parecidas, né? A diferença aqui é que nós temos esse pequeno tracinho. O Bet ele é um pouquinho mais, o Raf é um pouco mais arredondado, né? Na parte superior. O Bet é mais reto, mas a diferença primordial é essa pequena reentrância, é um tracinho aqui que sai para fora da letra, né? Que diferencia o Bet do Raf. Então é realmente algo minúsculo, é muito menor que o Yud. No caso dessas duas letras aqui, nós temos o RET e o RE. O RE, ele tem um vazio, ele tem um espaço aqui. Aqui é até um espaço grande, né? Mas quando esse pequeno tracinho ele é escrito mais próximo, fica um espaço bem pequenininho. Então, é um vazio aqui que é uma diferença entre essas duas letras. Aqui nós temos o Dalet e o Resh. E também a diferença é mínima, é como essas duas, né? Vejam, o Resh ele é um pouquinho mais redondo, né? Porque a pena ela vai direto. O Dalet, a pena faz dois traços. Então aqui sai um pouquinho, né? Ele fica um pouco mais reto aqui e sai um pouquinho para fora. Essa é a diferença do Dalet com o Resh. Então vejam, como a escrita que seja muito, é uma escrita muito próxima. Então, esse quotes aqui, esse tracinho, é algo que diferencia uma letra da outra. Enfim, é um pedacinho muito pequeno e Yeshua diz que nem esse traço passará da lei, da Torá, ou seja, da instrução divina, né? A Torá quer dizer instrução, não lei, na verdade, né? A instrução que Adonai nos deu, nem isso passará até que tudo se cumpra. Então, isso é uma grande verdade, né? E realmente é algo bem enfático, bem sério da gente entender que mesmo esse pequeno tracinho está lá valendo, né? E esta é a primeira vez que acontece o Amém na Brit Hadashah, né? Na frase, é uma frase de Yeshua, né? Que tem um peso muito grande. E esse Amém tem uma informação bem relevante aqui. Essa é a primeira vez que o Amém acontece na Nova Aliança. Nós temos também agora um conjunto de frases na Nova Aliança, todas elas ditas por Yeshua, que esse contexto aqui, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte.
Tornou, pois, Jesus, a Yeshua, a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Essa expressão, quando é usada em conjunto, amém, amém, ou seja, em verdade, em duplicidade, ela acontece apenas no Evangelho de João. Nos outros evangelhos, ela acontece uma única vez. Yeshua costuma abrir as suas frases dizendo amém, ao contrário das orações, né? Nas orações nós fechamos dizendo amém. Não existe certo nem errado, são formas diferentes de colocar essa expressão, né? Yeshua usou bastante dizendo o amém no começo. Por quê? Porque ele queria já enfatizar, né, o que ele iria dizer. Desde o começo, ele enfatiza que aquilo é uma verdade. Então, por isso, ele coloca o amém antes da frase, né? Esse é o sentido. Então, aqui, como eu falei para vocês, essa questão da duplicidade acontece em João, e isso eu particularmente entendo da seguinte maneira, né? Que em João nós temos uma escrita mais enfática. Se vocês lerem o Evangelho de João comparando com os outros evangelhos, existe uma grande diferença, né? Tanto que mesmo pela teologia comum, ele não é considerado como sinótico, né? Ou seja, um comparativo meio lado a lado com os demais evangelhos, né? Apesar de muitas histórias, parábolas serem paralelas, mas o estilo de João é diferente, né? Por quê? Porque ele trata a literatura de uma forma mais profunda. O Evangelho de João ele tem muitos significados no nível sódio, um significado mais profundo do hebraico, né? Em relação aos demais evangelhos também. Ele é para ser lido nesse nível. Ele tem uma espiritualidade mais aguçada nesse sentido, né? Não que os outros não tenham, mas assim, nós temos níveis de entendimento da escritura. E João tem um significado muito profundo, né? Uma coisa muito espiritual. E eu vejo também esse amém, amém de Yeshua como as duas testemunhas, né? Na Torá nós temos a questão de que é preciso duas testemunhas, pelo menos, para afirmarem, confirmarem um fato. E aqui, como eu digo, né, nesse entendimento mais espiritual, nós temos essa questão do amém como duas testemunhas, né? Mas aí as pessoas podem se perguntar, mas o amém é algo que pode ser uma testemunha? Sim, pode ser uma testemunha. As palavras são testemunhas. Na verdade, palavra em hebraico, né? O vernáculo, palavra, também significa coisa, né? As palavras são coisas, elas são substâncias. Tudo foi feito pela palavra, a palavra se substanciou em todos esses sentidos que vocês veem, né? Então a palavra ela é uma substância e sim, ela pode ser uma testemunha, né? Moshe, inclusive, na Torá, ele afirma: tomo os céus e a terra como testemunhas do que vou dizer. Então, sim, o Amém, Amém são duas testemunhas para o que Yeshua diz, né? Eles são duas testemunhas, são palavras, são substâncias no mundo espiritual e nós temos aqui uma confirmação daquilo que ele diz, né? Então, essa palavra, esse escrito mais enfático de João tem esse significado, né? João, inclusive, nós temos, eu acho que é em Atos, que João era um dos iletrados, né, do grupo de Yeshua. Na verdade, todos eram pessoas muito simples, né? Pescadores, enfim, e João era um dos iletrados. Então, quando ele escreve, nós vemos realmente que é uma expressão do Espírito, né? Essa questão de ser muito espiritual e ter todos esses contextos que a gente, entendendo um pouquinho mais do hebraico, da Torá, nós vemos isso daqui, né? No Evangelho de João e Yohanan. Nós temos também um outro uso aqui em 1 Coríntios, que é o seguinte:
Fiel é Deus. Nós temos aqui a palavra Neemã. Lembra que nós vimos que a tradição, né, o Talmud tem a palavra Amém como um acróstico, né? Nós temos aqui esse uso do Neemã. Amém é El Meler Neemã, né? Então nós temos aqui a palavra Neemã. Fiel é Deus, né? Neemã Ha Elohim, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu filho Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Isso aqui está em Coríntios. Nós temos também um uso do amém não apenas pelos homens, né, mas pelas 4 criaturas que estão em Apocalipse, né, essas criaturas que estão próximas ao trono de Adonai. E as 4 criaturas diziam amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Então, não são apenas os homens que dizem amém. No céu, né, próximo ao trono de Elohim, as criaturas, né, essas 4 criaturas, dizem amém também. Nós temos também aqui um último exemplo, né? A graça de Nosso Senhor Yeshua, ou ungido, ou o Messias, né? Quer dizer a mesma coisa, seja com todos vós. Amém. Aqui nós estamos fechando, né? Essa expressão que é uma oração e, inclusive, é algo muito importante porque é a última sentença da Bíblia. Então, a palavra amém também é a última palavra da Escritura, da Bíblia inteira, né? Está em Apocalipse 22, 21. Isso é bem interessante, nós vamos tratar disso porque é muito relevante no próximo estudo. E vejam só mais uma dica aqui, legal, né? Interessante aqui para quem gosta do hebraico. Apocalipse tem 22 capítulos e representam as 22 letras do Aleph Tav, ou seja, do alfabeto hebraico, né? Mesmo os capítulos sendo uma divisão humana, né? Posterior à escrita dos textos mesmo, da escritura em si, né? Mas existe a mão do Espírito aqui, nós vemos isso, né? E cada uma das letras corresponde a um capítulo do Apocalipse, que é um livro profético e muito conectado com todos os profetas do Tanar, né? Na verdade, 2/3 do Apocalipse é uma repetição dos profetas. Agora nós vamos ver aqui algo bem interessante, a explicação do amém. E nós vamos rememorar um texto que eu falei para vocês guardarem lá atrás. Em Apocalipse 3,14, nós temos uma explicação do amém. Lembra que eu falei que às vezes nós encontramos coisas no nível mais profundo, só no hebraico a gente compreende, né? Mas às vezes isso é trazido à tona. E vejam só, a escritura ela é progressiva. Apocalipse é o último livro, né, da Bíblia. Então, em Apocalipse nós temos a revelação clara de muitas coisas que não estavam entendidas antes. Esse daqui é um caso, né? Nós temos esse seguinte texto. E ao mensageiro, né? Aqui é traduzido por anjo. Anjo, aqui no hebraico, é malar, que quer dizer mensageiro, né? É um ser celestial cuja função é trazer mensagens de cima para baixo e de baixo para cima, né? Principalmente de cima para baixo. E ao mensageiro da congregação que está em Laodiceia, escreve. Mais uma informação. Esse mensageiro, além de ser um mensageiro celestial, ele também é um mensageiro terreno. Essa palavra aqui, anjo, né? Ela é colocada sempre no sentido de ser um mensageiro celestial. Mas às vezes nós temos o uso do mensageiro terreno, né? Que é a mesma palavra em hebraico, é malar também. Então aqui também pode ser um homem, né? O mensageiro da congregação pode ser aquele que leva a mensagem de Adonai, que traz de cima para baixo, né? Uma pessoa que traz a mensagem também é um mensageiro. Então nós temos aqui o seguinte: ao mensageiro da congregação que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aqui, quando temos isto diz o Amém, nós temos uma personificação. O Amém, ele fala alguma coisa, então ele é uma pessoa que fala. Quem é o Amém? Ele é a testemunha fiel e verdadeira e ele é o princípio da criação de Deus, né?
Se a gente tomar o texto em hebraico aqui, nós temos o seguinte: o amém, nós temos aqui o re na frente. Quando a gente coloca o re na frente de uma palavra, nós estamos trazendo um artigo definido. Então, este amém é um amém definido, não é um amém comum, digamos assim, né? Um amém normal que não tem o re na frente, é um amém específico, ele trata de um amém diferente dos outros, né? Nós temos aqui a testemunha fiel, o Ha-Neeman, né? Que é essa palavra que vocês já viram, vejam, é a palavra amém novamente, né? Aqui, olha, o Neeman, né? Termina com a palavra amém, essas 3 letras. E o princípio da criação de Deus, esse princípio em laranja aqui, é o Ureshit, né? Quem viu o vídeo anterior, o Bereshit, vai lembrar que esta é a primeira palavra que acontece na escritura, né? Ela quer dizer o princípio e quer dizer o cabeça da criação, né? Então, o que nós temos aqui? Ele é o princípio da criação, ele é a testemunha fiel, Neemã, fiel, verdadeira, este é o Amém, né? Então aqui todo mundo já sabe, né? Quem é o Amém? Eu coloco Yeshua, é o Amém, mas aqui naturalmente Yeshua eu digo como a referência a ele antes de ser Yeshua como nós o conhecemos, né? No início de todas as coisas, ele como o princípio dos caminhos de Adonai, como a sua sabedoria, como o seu Amon, o seu arquiteto, o seu braço direito, né? Ele antes do homem, Yeshua, ele é o filho de Adonai, né? Aquele que Adonai trouxe como seu arquiteto, como seu braço direito, que construiu, por meio dele construiu todas as coisas. Ele é este Amém, né? Ele é o Amém porque ele é o verdadeiro, ele é aquele que é firme, que dá suporte, que é estável, que estabelece e é fiel, né? Ele é essa rocha, a pedra fundamental de construção do universo, em cima de onde tudo foi construído. Isso nós trazemos para a personalidade dele como homem, né? Logicamente, ele continua sendo tudo o que ele sempre foi, né? Mas ele é este amém primordial, digamos assim, né? Essa representação de Adonai como rei fiel, né? Yeshua é o espelho de Adonai nesse sentido, né? Então ele traz tudo isso e mostra para nós. E aqui nós temos também mais uma particularidade muito bonita do hebraico, né? Vejam só, a palavra hebraica emet, verdade, que consta aqui, né? Como a testemunha fiel e verdadeira, né? Nós temos aqui essa palavra aqui verdadeira que está flexionada, mas vejam aqui no meio o Aleph, Mem e Tav, né? É a palavra verdade. Ela é ela é muito similar à palavra Amém, né? Ela tem 2 letras iguais, né? Na mesma posição. Apenas a última é diferente, né? Aqui nós temos o Nun, que é uma letra que está no meio do alfabeto hebraico, e a letra Tav, que é a última do hebraico. Essa palavra emet, ela é muito interessante também porque ela comporta a primeira letra do hebraico, Aleph, a letra que está no meio do alfabeto, Mem, e a última letra do alfabeto, Tav. Então, nós temos um sentido espiritual aqui da palavra emet, que a verdade está contida nas 22 letras do alfabeto hebraico, ou seja, na Torá, que é um sinônimo de emet, né, da verdade, da sabedoria primordial de Yeshua, que é também a verdade, né? Tudo isso está grafado aqui nessa palavra emet, que também se refere a essa testemunha fiel do Pai, né? Que é o Amém. Veja então, todos os significados eles estão bem visíveis aos nossos olhos, né? No hebraico é bem interessante ver isso aqui quando a gente lê e a gente visualiza, mesmo que você não saiba ler, você olha e você vê a similaridade, né? Os paralelos que existem letra a letra. E aqui eu trago mais uma particularidade do hebraico, né? Como a gente tem visto nos outros vídeos também,
quando a gente encontra palavras dentro de uma palavra, né? Esses são os níveis mais profundos, essas são as pérolas que a gente encontra, significados lindos aqui, né? Então vejam só, mesmo numa palavra de apenas 3 letras, a gente encontra algo muito, muito lindo aqui. Vejam só, se a gente dissociar essas letras aqui, como vocês veem, o Aleph dessa palavra aqui, man, nós vamos obter o seguinte: man significa maná e Aleph é uma representação de Adonai, né? Então, o que nós temos aqui na palavra amém? Amém é o man, é o maná que Adonai nos dá. É a provisão, o suporte, a fidelidade, e nunca faltou man um só dia. Vejam só, Adonai, o Aleph, ele proveu o maná quando o povo estava no deserto, né? Durante todo o tempo que os hebreus estiveram no deserto, não faltou o maná um único dia, né? Então vejam, isso representa, isso está totalmente alinhado com a palavra amém, que tem esse sentido de positivo, de ser fiel, confiável, firme, estável. Vejam como é perfeito, é totalmente simétrico, né? Então a gente, quando estuda desse modo, traz toda essa significação, né? É realmente fantástico. Então, o Amém também é essa representação do maná que Adonai nos dá todos os dias, né? Da palavra dele, da provisão, de todas as coisas. O maná não apenas como alimento, mas de tudo que vem de Adonai, né? Da sua palavra, a sua palavra é o maná também, né? Então, tudo isso que ele nos dá através da sua fidelidade, né? Esse amém confirma tudo isso também. E a gente tem um texto aqui em João, né, que diz o seguinte, referente ao maná. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Yeshua, amém, amém, né? Novamente nós temos aqui a confirmação, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o que que Yeshua está dizendo aqui, né? Ele está relembrando a questão do maná, né? O maná, ele foi dado como alimento material para os hebreus, né? Mas existe um maná muito superior ao maná material, que é esse maná celestial, né? Que é o Pai que dá o verdadeiro pão que vem do céu, né? A palavra que vem de Adonai, esse é o verdadeiro maná e é o que ele nos dá todos os dias. E esse maná é o que dá vida, realmente. E nós vemos aqui no maná também essa fidelidade de Adonai, porque ele dá não apenas o pão material, né, que nós precisamos todo dia, o nosso maná diário, mas ele dá um pão superior, que é o pão espiritual, é o pão que desce do céu, né? E esse pão que desce do céu, né? É o próprio Yeshua que trouxe a palavra de Adonai na forma pura, na forma como nós devemos interpretar a sua palavra, né, por meio do Espírito. Então, Yeshua, a palavra viva, ele diz: Eu sou o pão que desceu do céu. Ele é esse maná que Adonai nos dá todos os dias, né? A sua palavra, a Torá viva, enfim, tudo isso, né? Além do pão material que nós precisamos também todos os dias, né? O nosso alimento, nós precisamos muito mais ainda desse pão espiritual, né? E esse é o maná que a Aleph nos dá. Este é o Amém, né? Vejam, está dito claramente em Apocalipse, este é o Amém, né? Amém é o Filho de Adonai, que veio do céu, ele é o pão do céu, né? E quando a gente mostra isso daqui, quando a gente entende que o maná que veio do céu é também o Amém, né? Nós confirmamos isso. Enfim, a palavra ela se afirma, se confirma, se reconfirma, e toda ela é o Amém, né? Toda ela traz o sentido próprio da palavra amém, como fidelidade, confirmação, suporte, fidelidade, essa rocha que nos dá a segurança, né? E por meio do qual nós depositamos a nossa confiança, né? Realmente é maravilhoso ver esse significado, todo esse significado, né? Então, para finalizar o nosso estudo, né? Retomando aqui o sentido, nós temos que a palavra amém
essa que nós usamos tanto, né? Vamos usar no sentido original que ela tem, né? Ela afirma, confirma, dá suporte, é verdadeira, estável, confiável, fiel e firme, né? E Yeshua é este Amém, né? Ele é o Amém, como confirmado em Apocalipse. Ele é a verdade, é a rocha que é firme e estável, o pilar, né? O hominá, a palavra que provém do verbo amam também, pilar, a pedra fundamental de Adonai, o que sustenta a criação de todas as coisas e dá testemunho sobre o Pai. Ele é o Amon, o arquiteto de Adonai, por meio do qual tudo veio à existência. Ele reflete a fidelidade do Pai como o Man de Aleph, né? O Man, o maná que veio de Aleph, de Adonai, a provisão que nunca falhou um dia sequer. Ele é ominá, ou seja, a palavra que nutre. Lembram esse verbo aqui quando a gente, esse substantivo feminino, ominá significa nutrir uma criança, criar desde o começo, né? Alimentar. Ele é este pão, esse alimento que Adonai nos dá, que está relacionado também ao maná, né? Diretamente relacionado. É a palavra em quem desenvolvemos a nossa emuná, ou seja, a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa fé em Adonai. Vejam, todas essas palavras estão relacionadas ao Amém, todas elas confirmam, né? Tudo isso são textos que temos na Escritura por meio do qual nós entendemos esse sentido. O sentido é sempre presente, é sempre o mesmo em todas essas palavras, nesses contextos, né? Seja como um pilar, como uma rocha, como o maná que nunca falha, como a nossa emuná, a confiança que devemos ter, que deve ser dessa mesma maneira, ela deve ser firme, deve ser estável, porque é estável aquele em quem nós confiamos, né? Ele não falha. Então, tudo isso reflete essa linda palavra Amém, né, que nós colocamos no final das nossas orações e que elas também sejam o início das nossas palavras, como Yeshua costumava dizer, né, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não, então que elas sejam sempre verdadeiras do começo ao fim, né, que elas sejam emet e muito próximas dessa palavra Amém aqui, que também reflete toda essa confiança. E este é o estudo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós vamos então relacionar essas três palavras, né? Amém, Bereshit Israel. E finalizamos então aqui essa série e aí nós continuamos para estudos novos. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo. Shalom.